E aí, vamos esperar o pessoal entrar. Chega mais, galera. Vamos pra cá. Isso. Vamos lá. Tecnonet, tudo bem? Bem-vindo. E aí? Tudo certo? Empolgado pra live? Tá ouvindo bem a gente? E aí, Daniel? Beleza? Legal, cara, legal. Bom, a gente está fazendo essa live para poder falar um pouquinho sobre a RevTech e falar sobre o congresso que vai acontecer no dia 14 de fevereiro, né? Depois. E sobre as coisas que vão rolar nele. É como se fosse um pequeno esquenta para a gente poder dar um gás. E hoje eu estou apresentando o Anderson e o Anderson vai apresentar os outros palestrantes no decorrer dessa semana. Toda semana, todo dia dessa semana, meio-dia e meio, a gente vai entrar rapidinho para falar um pouquinho sobre isso. Bom, para quem não conhece ainda a RevTech, nós somos uma empresa que tem como propósito revolucionar pessoas para as novas tecnologias através de palestras, cursos, webinários, e entre outros. E eu queria que o Anderson, né, o head de TI e partner do nosso projeto, nosso fundador, falasse um pouquinho também sobre o que motivou essa ideia de criar o projeto RevTech. Então, gente, já falei em alguns eventos, né, que hoje o termo Indústria 4.0, né, ele, digamos assim, o pessoal, não é que o pessoal entende errado, mas ainda existe um grande desafio da gente meio que desmistificar esse assunto, né? Em que sentido? Hoje o pessoal ainda acredita que a quarta evolução industrial vai impactar somente indústrias, né? Tanto que é um dos nossos principais desafios aqui, inclusive levar essa informação para todo mundo, né? Por que isso? Porque muitas vezes o pessoal acaba sendo atropelado quando ocorre alguma coisa e depois descobre que surgiu uma startup ou alguma solução que substituiu o trabalho dele ou que de fato acabou impactando a empresa dele, né? A quarta evolução industrial, ela é puramente completa de tecnologia e isso acaba impactando de certa forma a todos os negócios, né? Porque popularizou muitas tecnologias e com isso muitas pessoas e empresas viram oportunidade de se criar novos negócios. Então vou dar um exemplo. Hoje você tem empresas imprimindo casa. Imagina o que esse tipo de solução ou essa startup vai impactar as construtoras, inclusive aqui no Brasil, né? Então, ou seja, são tipos de soluções que estão vindo cada vez mais fortes e que é devido ao advento da quarta evolução industrial, não deixa de ser, né? Você tem inteligência artificial hoje que é composta em muitos negócios, como meios financeiros, RH. Hoje você tem recrutadores usando isso muito forte. E por que a gente, né, criou a RevTech? Porque a gente viu muitas empresas focando muito em tecnologia, esquecendo um pouco o pilar principal, que são as pessoas, né? E acaba que hoje você tem muitos projetos no Brasil que acaba que não é bem sucedido porque
você foca muito em tecnologia e esquece o principal pilar dessa revolução, que são as pessoas. São elas que criam a tecnologia e são elas que dão manutenção, são elas que fazem isso acontecer e isso funcionar, né? Então foi por isso que surgiu a RevTech. A gente veio com o intuito de mostrar para as pessoas que elas precisam mudar a sua maneira de pensar, realmente, de fato, revolucionar as pessoas. E é bem interessante que a gente já tem casos de pessoas assim que nos mandam mensagens que, a partir do projeto que a gente está fazendo, já criou oportunidades para elas, porque já tem empresas já solicitando como pré-requisito em vagas conhecer sobre indústria 4.0. Já tem pessoas que já estão inseridas nesse mercado, que é que são novas profissões que estão surgindo, e através da RevTech abriu a mente para poder estudar e fazer novas buscas em relação a essa nova revolução. E isso é muito importante. E qual é o maior desafio da RevTech para você? Eu acho que o maior desafio é justamente esse, mostrar para as pessoas que a quarta evolução, eu nem gosto de usar o nome indústria 4.0, porque quando você usa, dá o intuito de que vai de fato impactar a sua indústria, né, por causa do nome. Eu prefiro usar ou revolução 4.0 ou quarta revolução industrial, porque dá a entender que de fato vai impactar tudo e todos, e realmente vai, né? Eu acho que o nosso maior desafio é mostrar para as pessoas que a quarta revolução industrial, ela não impacta só as indústrias, ela impacta todos os meios. Então hoje a gente fala, por exemplo, de fintech. Fintech nada mais é do que uma empresa financeira que foi ali impactada por tecnologia, né? E as tecnologias que uma fintech usa, elas são tecnologias 4.0, né? São inteligência artificial, impressão 3D. No começo da live eu dei exemplo de uma startup que está imprimindo casa e que fatalmente vai impactar as construtoras, né? Que ela é capaz de entregar 10 casas em 24 horas, né? Você tem hoje empresas de recrutamento usando inteligência artificial que consegue analisar 1000 currículos por segundo. Em 3 segundos você analisa 3.000 currículos, né? E o profissional de RH, ele tem que aprender a lidar com isso. Ele tem que... É um novo cenário, né? É um novo ambiente no qual ele tem que aprender a lidar com isso. A área de vendas, por exemplo, que são as áreas que estão no nosso congresso, inclusive. A área de vendas, o consultor, o vendedor, não dá mais somente para ele vender produto, né? Ele precisa gerar experiência. E ele gera essa experiência usando tecnologia. E são tecnologias 4.0, né? A quarta revolução industrial ela é composta por 9 pilares, que é pura tecnologia. Quando você usa hoje um Google Drive, por exemplo, é uma tecnologia 4.0, né? Ou seja, você tem na tua palma da sua mão, no seu celular, todos os seus arquivos. Hoje o seu celular é um IoT. Já parou para pensar? Você está o tempo inteiro coletando informação sobre você e mandando para a nuvem para alguma empresa. Então, ou seja, só para você ter uma ideia do quanto a Revolução 4.0 vai impactar o nosso dia a dia. O quanto ela vai impactar a nossa profissão, o quanto ela vai impactar a empresa no qual a gente trabalha, seja ela indústria ou não. Então, hoje o nosso maior desafio é esse, mostrar para as pessoas, alertar elas de que as profissões estão mudando, de que o que ela faz hoje vai sofrer impacto, né, para que ela não seja pega de surpresa lá na frente, quando ela perder o emprego ou, enfim, ela vê que ela não consegue mais se manter por não ter se atualizado, né, não ter estudado para que ela pudesse se adaptar. Uma das maiores perguntas que a gente recebe aqui a gente vai ser substituído por robô? Não, você vai ser substituído por um profissional adaptado à Revolução 4.0, seja em qual negócio, segmento que você atue, seja financeiro, RH, seja qual ele for. E é interessante porque a gente tem agora um oceano azul de possibilidades.
porque está crescendo uma demanda muito grande de pessoas que têm conhecimento sobre o assunto e tem pouca informação disponível. Então, por isso que a gente está fazendo esse movimento. A gente quer que o Brasil saia desses 2% de pessoas de indústria 4.0 e comece a implantar mais na nossa economia para poder gerar renda para as pessoas e movimentar a economia do país. E isso depende da gente ter o conhecimento, porque a nossa educação está muito defasada. Então, foi nesse momento que a gente resolveu atuar. E a gente já tem vários webinários, cursos, já tem bastante coisa para ajudar as pessoas a se adaptarem. Bastante conteúdo. Deixa eu só complementar o que você falou. Hoje, o Brasil ele passa por uma situação parecida com o que passou a Alemanha, que é o berço da quarta revolução industrial, né? O termo indústria 4.0 veio da Alemanha e quem inventou foi o diretor do Fórum Econômico Mundial. Por que eles inventaram isso, né? A Alemanha estava passando por um momento delicadíssimo, né? Eles estavam sendo, o mercado interno estava sendo impactado pelos produtos chineses, que é o que está acontecendo hoje no Brasil, tá? E país nenhum no mundo vai conseguir lidar com o tipo de produção e com a eficiência que os chineses têm, não por ser eficiente, mas por ter muita mão de obra, né? Eles têm muita mão de obra. Enfim, a lei trabalhista deles é muito diferente da nossa do Brasil. Lá eles trabalham 12 horas por dia. Férias são acho que 3 ou 5 dias de férias por ano. Então, ou seja, é bem diferente. E a maneira com a qual a Alemanha encontrou para combater essa grande entrante de produtos chineses no país foi justamente usar tecnologia. E foi daí que criaram os novos pilares da indústria 4.0 para poder aumentar a eficiência das indústrias na Alemanha e daí conseguir combater a esses produtos. Por que eu digo que o Brasil passa por isso hoje? Porque o próprio Correio, que o nosso governo disse que pretende privatizar, a principal empresa que gostaria de comprar é a chinesa. E hoje, se vocês forem pegar muitos produtos hoje no país, vocês vão ver mandem em China. Então, a gente corre um sério risco de perder nossos empregos ou as nossas empresas por ter um grande entrante de produto chinês, porque o preço é menor e a gente não consegue combater. O Fran está perguntando aqui, você acredita na revolução monetária, tipo criptomoedas? Devemos atentar a isso? Então, Fran, sim. O que acontece? Criptomoeda, você está falando também de blockchain, né? Blockchain é uma tecnologia utilizada quando você fala de indústria 4.0, tá? Quando você fala de fintech, eles usam muito criptomoeda e usam muito o blockchain, né? Vou te dar um exemplo claro de um case real para você conseguir entender melhor, tá? Eu tenho um amigo, inclusive parceiro nosso da Revtech, que ele tem um pub de cerveja artesanal, tá? E a rede dele está crescendo, inclusive ele criou franquias, etc. Inclusive, ele participou já de alguns eventos nossos online e também no nosso Mundo 4.0 que a gente fez no final do ano passado. Ele estava tentando uma maneira de levar a cerveja dele para outros lugares do mundo, né? Meio que concorrer com a Ambev, que hoje é o maior fabricante de cerveja, não só no país, mas também que atende diversos outros países no mundo, né? Ele não conseguiria fazer isso porque a empresa dele é muito grande, a Ambev é muito grande. Então, como que ele iria imprimir cerveja? Parece maluquice, loucura. Como é que você vai imprimir algo líquido? Como que eu vou imprimir cerveja? Esse era o desafio dele. Como que eu vou imprimir cerveja? Porque ele já usa a IoT no pub dele, onde você pega a cerveja, né, para entender quais os melhores gostos dos seus clientes, né? Então, como imprimir cerveja? Imprimir algo líquido, né?
Usando blockchain. Usando blockchain ele consegue enviar a fermentação dele, ou seja, como que ele criou aquela cerveja para qualquer lugar do mundo, né? Então, respondendo a sua pergunta, sim, vai se popularizar cada vez mais. A computação em nuvem, que é um dos pilares da indústria 4.0, ela proporcionou que a gente tivesse, por exemplo, bancos hoje digitais, né? Por isso que quando você abre a sua maneira de enxergar o quanto a Revolução 4.0 pode impactar tudo e a todos, você vê a quantidade de coisas que estão vindo e que estão por vir devido à Revolução 4.0. Os bancos digitais só foram possíveis ser criados devido à Revolução 4.0. Não é loucura, é verdade. Você tem a computação em nuvem, né, que tem lá a lei a lei de Moore, eu falo inclusive no meu curso, que proporcionou a gente chegasse ao nível de computação que a gente tem hoje, né? Quiser saber um pouco mais, assiste o nosso curso gratuito lá na plataforma de ensino 4.0 da RevTech Academy. O link está na nossa bio, lá a gente tem vários links juntos, e tem o Academy, tem o Congresso também, o link do Congresso também está lá, entre outros links. Nosso YouTube está cheio de webinário que você pode assistir. Nosso Instagram, a gente está sempre botando as notícias. Então, a gente está em todas as redes. Acompanha a gente que você vai conseguir ficar por dentro de todas as novidades que tem. E outra pergunta. Como que surgiu a ideia assim, de fazer o Congresso? O Congresso surgiu de uma ideia meio maluca. Minha e do Fernando, da Master IT, de tentar levar esse tema para mais pessoas, né? Tentar fomentar um pouco mais esse tema. Então a gente teve a ideia de construir um evento que fosse mais completo possível, e que a gente tivesse uma amplitude maior. Por isso que o evento vai ser transmitido online para todo mundo, não só no Brasil, né? Para que a gente consiga impactar cada vez mais pessoas, né? O intuito de criar a RevTech Academy também foi nesse sentido, a gente conseguir impactar mais pessoas com esse tema. Então, a ideia do congresso é justamente isso, porque se você for olhar no que vai ter no evento, né, você vai reparar que tem vários assuntos, que é o que a gente está falando aqui: vendas 4.0, logística 4.0, né? O que a quarta evolução industrial vai impactar nesses meios, né? A gente tem inovação, né, inovação aberta, né, Open Innovation, que é um assunto muito importante também para ser discutido. RH 4.0, então a gente trouxe realmente um evento completo para que a gente possa mostrar para vocês o quanto que a Revolução 4.0 pode impactar em cada área. Então ele serve não só para empresas, mas para qualquer pessoa que queira entender um pouco mais e inclusive até ver se consegue talvez fazer uma transição de carreira, ou algo do tipo, que já aconteceu. Alguns dos nossos clientes já fizeram transição de carreira depois que assistiram alguns eventos nossos, que viu boa oportunidade de participar e fazer outras coisas, né? É interessante porque, assim, as pessoas quando veem Congresso de Indústria 4.0, pensam o quê? Não, é para a indústria. É para a empresa. Não, é para todo mundo. É para abrir a mente das pessoas, para ajudar elas a enxergarem as coisas de uma nova maneira. Por quê? Porque o Brasil está precisando de pessoas com mente aberta que consigam inovar, criar e trabalhar nessas empresas que estão precisando implantar tecnologia 4.0, indústria 4.0. Mas eu preciso saber de tecnologia para poder participar? Não, você não precisa saber de tecnologia para poder participar. Porque com a implantação da tecnologia, o que a gente precisa é de mais habilidades humanas. As habilidades humanas que vão fazer a diferença no mercado de trabalho
futuramente. O que a gente vai trazer nesse congresso, nessa palestra também do Anderson, é mostrar um pouco disso, de que a diferença que você faz é trabalhando as suas habilidades. E a Kate tem uma pergunta aqui: quais serão os empregos do futuro? O que essa tecnologia vai impactar no mercado de trabalho? Obrigada, Kate, pela pergunta. Bem, nem todos os empregos do futuro, a gente sabe hoje todos os que vão ser, né? Por exemplo, provavelmente as crianças hoje, adolescentes, em torno de 18 para baixo, vão trabalhar em alguma profissão que ainda nem sequer existe, tá? Por quê? Novas profissões estão surgindo o tempo inteiro, né? Então hoje a gente não consegue nem dizer quais são todas as profissões do futuro. A gente consegue prever não, a gente tem algumas que já foram criadas, inclusive, por exemplo, experiência do cliente, conteudista, né? Que é criar... e aquele de drone, que é legal pra caraca. Piloto de drone. Piloto de drone é uma profissão do futuro. Hoje já se questiona, por exemplo, aqueles helicópteros de noticiário que fica circulando a cidade para poder dizer como que foi o trânsito e tal. Só ali você tem o custo do helicóptero, só ali você tem o custo da pessoa que está filmando, só ali você tem o custo da pessoa que está pilotando, mais a pessoa que está ali, o repórter que está passando como está o trânsito. Um drone faz isso. Hoje você já tem drone autônomo que pode fazer isso para você. Você vai precisar só de uma pessoa para pilotar. Ou o autônomo que você não vai precisar nem de ninguém para você pilotar. Você vai dizer para ele qual o raio que ele vai circular, onde exatamente ele vai, as coordenadas exatamente que ele vai passar, e você não vai precisar nem de ninguém para pilotar ele. E já tem drone autônomo, né? Então, ou seja, tem muitas profissões. Imagina, eu estou falando aqui de algumas pessoas que fatalmente vão perder seu emprego. Um piloto de helicóptero, um jornalista, cinegrafista que fica lá em cima filmando, não tem mais necessidade, entendeu? Então, ou seja, só aí eu já falei algumas profissões que vão surgir, algumas que vão deixar de existir. Motorista, porque esse ano o carro autônomo tende a se tornar real, né? A possibilidade de você ter carros autônomos. Então são algumas profissões que vão deixar de existir, outras que vão surgir. Nem todas a gente sabe quais vão ser, tá? É certeza que os nossos filhos não vão trabalhar em profissões que a gente ainda nem imagina quais vão ser. Outra muito bacana, que inclusive eu falei em outro dia, é o engenheiro que pode usar a impressora 3D para imprimir uma casa. Ele vai simplesmente ter que aprender como que funciona, né? Nós temos outra pergunta aqui do Ivan Amaral. Como será o vendedor 4.0? Como ele deve se comportar? Ivan, melhor do que eu você para explicar isso, cara. Você é um dos especialistas no assunto. Respondendo a tua pergunta, te até para todos, desafiou agora, cara. Então, o que vai mudar na função do vendedor, né? Aquele vendedor que fica, que antes, né, ele só oferecia produto, queria empurrar produto goela abaixo do cliente, ou que ele construía um bom produto e achava que o cliente dele vai adquirir. Esse tipo de vendedor é aquele que a gente chama de tirador de pedido, né? Ele acreditava que ele tinha um bom produto e ele ficava ali tentando vender o produto da empresa no qual ele trabalhava ou dele mesmo, sem saber se aquele produto é aderente ou não à necessidade do cliente. Esse tipo de vendedor, ele tá... quer saber se está no caminho certo, tá bom. Esse tipo de vendedor, ele tá fadado ao fracasso, porque cada vez mais os clientes ele querem uma experiência, né? O cliente ele não quer só mais um produto, né? Ele quer uma solução. O produto ele se torna uma solução para um problema no qual o cliente está sofrendo, né? Então você precisa entender o seu cliente cada vez mais,
você precisa, na verdade, deixar de ser um vendedor para ser um consultor. Porque você primeiro precisa entender qual a necessidade do seu cliente, qual é a dor do seu cliente, para que depois você possa oferecer um produto mais aderente à dor que ele está sofrendo. Vou abrir um pouco mais o leque. Hoje a gente está com quatro gerações do nosso tempo. A geração mais nova é essa que hoje são as crianças que já nascem com um smartphone na mão. Já tem essa habilidade. Né? Esse perfil de cliente, ele não quer mais só comprar um produto, ele quer uma experiência. E ele quer uma experiência no qual ele tem a tecnologia no meio. Então esse tipo de cliente, ele não vai querer mais fazer uma ligação. Ele quer usar um mensageiro instantâneo. Ele quer usar um WhatsApp da vida. Entendeu? Porque ele tem um perfil de cliente diferente. Então, por isso que cada vez mais as grandes empresas de tecnologias, elas tentam coletar mais informação sobre o cliente. Por isso que o seu celular é um IoT. Ele está o tempo inteiro coletando informação sobre você, para mandar para essas grandes empresas como Facebook, Apple, Google, informações importantes sobre o seu comportamento, sobre o seu gosto, o que você gosta, qual a sua rotina, para que ele possa te oferecer o produto mais adequado e mais aderente à sua necessidade. Esse é o novo vendedor, o que a gente chama de vendedor 4.0. É aquele que vai entender de fato qual é a necessidade do seu cliente. Né? Vou dar um outro exemplo. Né? Hoje, quando você está conversando com alguém, outro dia eu estava conversando com a Andressa no carro, e a gente estava falando sobre um assunto e a gente quis saber um pouco melhor sobre o assunto. Aí ela foi no Google Chrome, ia digitar sobre o assunto que a gente estava discutindo na pesquisa para poder entender um pouco melhor, né? E a pesquisa veio preenchida automaticamente. Como sugestão lá, quando eu botei o cursor, apareceu lá embaixo o que a gente estava falando. Eu falei, caraca, eles estavam ouvindo a gente. Ele está ouvindo você, porque está tentando entender qual a sua necessidade, qual o seu gosto, qual o seu desejo para que ele construa um melhor produto. Então o vendedor, ele tem que entender a dor do cliente antes de vender. E, cara, Ivan, você faz isso muito bem, cara. Enfim, a gente já é amigo, parceiro, tu faz isso muito bem. Você tenta entender primeiro qual é a necessidade do cliente para depois você oferecer algo. Então é isso. E hoje a gente, inclusive, até fala que o novo petróleo, ele vai ser o dado, né? Inclusive, em uma das minhas palestras eu falei sobre isso, que daqui uns 5 anos o combustível, né, ele tende a decair cada vez mais, porque o dado, ele vai ser o novo petróleo. Porque a empresa que conseguir coletar maior número de informações sobre o seu cliente, ele vai ter ele vai estar sentado em cima de um poço de ouro. Porque ele vai saber exatamente tudo sobre a pessoa. Ele vai poder sair, inclusive, ver qual é a dor dele, sem sequer conversar com ele. É muito louco isso. É verdade. Bom, a gente prometeu uma flash live, né? Então a gente já precisa acabar. E a última pergunta para o Anderson é: por que as pessoas não podem perder esse congresso? Lembrando que o congresso, você não tem desculpa de dizer, no centro do Rio é longe. Não. A gente tem o congresso, os ingressos para vendas online. Então, se você não puder ir no local no dia 14, você pode assistir, que vai ficar disponível para você. Então, Anderson, por que as pessoas não podem perder esse congresso? Bem, como eu já disse aqui, muitas profissões vão deixar de existir, muitas outras vão surgir, né? E a cada evento que a gente faz, seja ele gratuito, pago, online, enfim, a gente já fez diversos, agora estamos nos aventurando aqui no live no Instagram, a gente nunca tinha feito antes. Cada vez mais as pessoas precisam se inteirar sobre o assunto para saber o que vai acontecer, inclusive nas outras áreas, para ela conseguir se adaptar, né? O que ela pode fazer para se adaptar. Então, as pessoas que querem se adaptar ou que não querem sofrer impacto ou que não querem serem massacradas por essa nova revolução, ela não pode perder esse evento, tá?
tem um ponto muito importante para que todo mundo entenda. A quarta evolução industrial, ela foi avisada, né? Enfim, ela foi antecipada, né? Por que eu digo isso? Porque as outras revoluções você não tinha internet, as pessoas não sabiam que a revolução estava vindo. Na primeira, na segunda e na terceira, as pessoas não sabiam, né? E a quarta, não. A quarta a gente tem o acesso na palma da mão. Então as pessoas já sabem que ela está ali. Ela sabe o que está vivendo, né? Então, hoje a gente tem uma oportunidade que as outras pessoas não tiveram. Que as outras pessoas que atravessaram a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial, elas não tiveram. E muitas delas, elas perderam seus empregos por não saber. Então a gente está com uma oportunidade única na mão. Só depende de nós para poder se atualizar. Ivan, a gente está com o tempo acabando aqui, mas eu vou aceitar a sua solicitação aqui, tá, cara? Tu vai entrar ao vivo, hein? Não sei se tu apertou o botão errado, hein, velho? Mas tu vai entrar aí, hein? O evento é do dia 14 Fala aí, de Ivan. fevereiro. Fala, Anderson, tudo bem, cara? Parabéns aí pela live, gostei muito, né? Que legal, cara. Que legal. Bom, muito legal. Acho que a gente pode fazer um trabalho depois em conjunto com vocês aí. Vocês estão de parabéns, parabéns pelo evento e vamos divulgar esse evento aí, porque isso aí de fato está revolucionando essa parte da indústria 4.0, principalmente você, principalmente o casal, né, capitaneando isso aí. Vocês estão de parabéns, cara. Gostei muito. Entendeu? Legal. Conta comigo aí, se precisar, sempre. Estamos juntos aí, tá? Legal. Obrigado. Um abraço. Legal, obrigado, cara. Obrigada. Grande abraço, cara. Tchau, um abraço para vocês aqui. Tchau. Abraço, Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Tem uma pergunta ali. Quando vai ser o evento? O evento vai ser dia 14, na próxima sexta-feira, sem ser essa sexta-feira, na outra, tá? Vai ser o dia inteiro. Vai ser no centro do Rio. A gente ainda não definiu o local, porque a gente está aguardando fechar a turma para a gente saber exatamente quantas pessoas a gente vai ter para a gente definir o local, tá? Mas se você não for do Rio, você pode assistir o evento inteiro online, o tempo inteiro, tá? Ele vai ser transmitido em tempo real, tá? Por um parceiro, o pessoal da Conajaio, que a gente fechou uma parceria há 2 semanas, né? Eu acho que foi 2 semanas. Por aí. E se você quiser participar, como eu falei, o link está na bio do projeto RevTech. Você pode clicar lá e ver toda a programação, todos os palestrantes, tudo direitinho. Inclusive os preços, que está me perguntando aí. Os preços está tudo lá também definido, tudo direitinho. Dá para você tirar todas as suas dúvidas lá. Isso, e se você tiver alguma dúvida, que eu acho que o primeiro lote, cara, estava 160, o primeiro lote se esgotou na sexta. Mas se tiver alguma dúvida, procura a gente. Manda um direct aqui no Instagram, que a gente vai ter o maior prazer de tirar qualquer dúvida, tá? O link, quando você acessar o link aí na bio, ele vai ter diversos outros eventos, mas procura lá, primeiro Congresso de Indústria 4.0, que aí, cara, tem um monte de informação lá bacana. Tem todos os palestrantes, quais especialidades de todos os palestrantes. Então, ali tem toda a informação que você precisa para você poder entender um pouco melhor sobre o evento. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Nossa primeira Flash Live da semana. Amanhã o Anderson vai apresentar outro palestrante nessa Flash Live. Conto com a presença de vocês para virem, participarem, tirar dúvidas se quiserem. E é isso, participem do evento, compartilhe essa live com o pessoal, compartilhe o evento também, para a gente bombar e revolucionar todo mundo para as novas tecnologias. Amanhã eu vou estar com o Alessandro Strack, no evento ele vai falar sobre inovação aberta, ou Open Innovation, aí depende de como você quer chamar. Eu acho que ele é especialista no assunto, se vocês olharem o currículo dele no site de inscrição, vocês vão ver que ele é muito bom no que faz. Então é importante também para vocês entenderem e mudar um pouquinho a maneira de vocês enxergarem a inovação. Porque tem muita gente que acha que para você inovar você precisa de tecnologia,
que você precisa investir muito, mas, cara, não. Você não precisa de muito para você poder fazer uma inovação. Então, a palestra dele vai ser sensacional. Eu, particularmente, já assisti e por isso que ele está participando aqui com a gente. Então, se você quiser entender um pouquinho sobre como vai ser a palestra dele, amanhã, 12h30, ele vai estar aqui junto comigo, passando um pitch para vocês de como que vai ser a palestra dele. Beleza? É isso aí, né? Contamos com vocês. Curta, compartilhe e vamos junto. Tchau! Isso aí, gente.